Olá, meus amigos e amigas do Dicas de Costura, tudo bem com vocês? Hoje passando para dar uma super dica. A dica de hoje é como colocar viés na galoneira, usando o aparelho, lógico. Aqui eu tenho comigo o aparelho de 3. A primeira dica é o seguinte: sempre que você vai colocar o viés, você tem que saber exatamente a medida desse aparelho, do seu aparelho, se ele é de uma vira, 2 viras, e cortar certinho. A primeira dica é essa. Eu vou trabalhar com um viés aqui de 3 centímetros, então eu cortei com muito cuidado o meu viés com 3 centímetros precisamente, que agora eu vou mostrar para vocês aqui por que precisamente. Outra coisa, estou usando aqui um aparelho que ele não tem essa voltinha, mas todos os aparelhos têm, é que o meu quebrou, tá? Mas como eu amo esse aparelhinho aqui, eu não descarto, mas aí eu tomo um outro cuidado, que é não deixar o viés enrolar, e tudo isso nós veremos aqui na prática. Olha só, sempre que você for colocar o viés, o avesso do tecido, ele vai ficar voltado para você. Então, o direito para a máquina, o avesso do tecido voltado para você. Para facilitar a colocação do viés ali, eu faço isso aqui, ó. Corto na diagonal o viés e venho e coloco ele aqui. Uso a pinça. Para quem não sabe, galoneira e overlock é necessário essa pinça para o manuseio mais fácil dela. E se você observar aqui agora, olha só, a medida da boca do aparelho é a medida do viés. Ele não pode estar maior nem menor, porque se ele estiver menor ele vai escapar e maior também. E aí vai dar um resultado muito feio. Outra coisa, na hora de colocar o aparelho aqui, que eu já coloquei, olha só, a sapata da máquina está aqui. A ponta do aparelho, essa ponta aqui do aparelho, eu deixo ela próxima aqui. E aí, lógico, que eu vou usar uma chave de fenda para colocar, eu já coloquei aqui o meu aparelho. Abre assim, ó, essa caixinha. Ao invés de você ficar sofrendo e tentando parafusar com isso aqui fechado, você abre essa caixinha, posicionou aonde você quer, aí você abre a caixinha e aperta o seu parafuso. Depois você reposiciona ele lá. Se isso daqui ficar dançando, vai dar problema. Então ele tem que ficar bem fixo no lugar correto. Aí, o que nós vamos fazer em seguida? Fazer um teste antes de começar direto lá na peça que eu quero colocar o viés. O que eu tenho que fazer? Costurar um pouquinho para ver se o ponto está de acordo, se ele está no lugar que eu quero passar. Por exemplo, aqui, ó, quebrou a linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir novamente isso aqui. Olha só, solto, foi o fio que quebrou. Eu vou colocar esse fio novamente no lugar. Tudo tem que ser feito teste, não adianta você querer passar o viés, já colocar a sua peça e costurar de uma vez, sem testar ponto, sem testar tudo antes. Essas são as primeiras dicas para você fazer uma costura bonita. Só recolocar aqui, abaixo melhor ali. Agora que eu coloquei novamente aqui no lugar, não adianta eu simplesmente fechar isso aqui e querer passar de novo. Por quê? Porque a linha ali, ó, eu tenho que tirar essa linha, limpar de novo essa máquina ali, recolocar o aparelho no lugar, porque no que eu fiz isso aqui, eu saí com o aparelho no lugar. Agora pronto, ó. Percebam que enrolou já o viés. Então eu volto com ele, arrumo bonitinho,
Deixo sempre uma ponta aqui para alimentar. Essa ponta aqui, ó, já coloco essa ponta para debaixo para facilitar o trabalho. Então, ó, deixo uma ponta, puxo, deixo uma ponta e trago assim, ó. Quando eu trouxe desta forma, ele já fez a virada ali. E aí eu vou passar mais um pouquinho. E observe aqui, ó, certinho na medida. Passei um pedacinho, eu vou olhar a costura, se essa costura está de acordo. Olha que bonitinho, ó, certinho a costura, na medida correta, na posição correta dos pontos. Então aí, agora o segundo truque. Toda vez que você vai passar um viés, você vai passar um viés no decote, então o que você faz? Você fecha os dois ombros, porém um dos ombros você deixa um pedaço aberto, coisa de 1,5 cm a 2 centímetros, certo? Um pedacinho aberto. Isso se for uma peça com um ombro, que você tem uma extensão de ombro mais larga. Se de repente a extensão de ombro é uma regata que tem no máximo 3 centímetros, então você deixa apenas um pedacinho, só um pedacinho aberto, o suficiente para que você consiga agora alimentar o viés. Como? O que é alimentar, Silvia? Você vai pegar essa ponta aqui, ó, e você vai usar a pinça. Você vai posicionar, ó, com a pinça você coloca lá dentro do aparelho que já tá com o viezinho dobrado. E aí, olha a minha outra mão aqui segurando. Mesmo que esse aparelho tivesse isto aqui, mesmo assim, é interessante que você segure. E aí, olha só, piso para acelerar a máquina, mas uma mão aqui e outra aqui. Observe que você não pode ficar puxando esse tecido, senão, se você puxar o tecido da blusa, você vai deixar essa blusa toda esgarçada, esse decote todo esgarçado. E se você puxar o viés demasiadamente, também. Então, olha, com essa mão aqui, ó, a sua função é alimentar a máquina, alimentar o viés com a blusa, o decote da blusa dentro dele, ó. No vulgo popular, um olho no peixe e outro no gato. E aí você vai devagar, sem pressa, porque enquanto a gente ainda não tem prática, se você não tem prática, tá fazendo as primeiras vezes, você vai ter que fazer com muita calma, vai ter que treinar bastante, porque de cara não é sempre que dá certo, às vezes escapa, até você adquirir habilidade. Então isso daqui requer prática. A partir do momento que você praticou bastante, você vai conseguir fazer com facilidade. Chega na parte da costura ali, nas emendas de costura do ombro, não tem problema, é só tomar bastante cuidado. Se precisar, usa a pinça para alimentar. Se precisar, levante a sapata para a costura, levanta a sapata, olha só. E o importante é sempre aqui, ó. Às vezes você já tentou fazer e não conseguiu, porque a medida do viés está errado. Tem que cortar de acordo com a numeração do seu aparelho. Então, olha só, finalizando aqui. Não esqueça, não largue o finalzinho achando que ele vai sozinho, que ele não vai. Pronto, terminei. Tiro da máquina, corto, aí eu vou lá na overlock para fazer a junção das partes, mas isso é para um outro momento, porque a dica de hoje, como é aparelho, olha só, vamos mostrar prontinho agora. Um dos ombros vai ter essa costura, que nós vamos costurar. É sempre interessante você deixar um pouquinho a mais aqui para facilitar na hora que você for fazer a junção das partes. Mas deixa eu só pôr um alfinetinho aqui e mostrar
o resultado disso para você. Ligando a máquina, ó. Então vai na manga, eu coloquei na minha manga, né? Que é uma extensãozinha de uma manga japonesa. E aqui no decote, olha só o decote, tudo colocado, né? Então é isso o resultado. É dessa forma que se coloca, mas não se esqueça, treine bastante. Importante, o aparelho, a numeração do aparelho tem que ser cortado o viés na numeração. Então, se esse viés é de 3, ó, esse viés é de 3, é igualzinho aquele. 3,5, aliás. Esse é de 3, esse é 3,5. Se o meu aparelho está marcadinho aqui, ó, tem um número, então é fácil, você chega na loja para comprar e pede a medida que você quer. Só que quando você chegar em casa, no seu ateliê, na sua confecção, você tem que cortar o viés com a mesma medida do aparelho. E a forma mais tranquila de você fazer isso é sempre com a fita métrica. Não usa giz, usa uma caneta e marque sempre na lateralzinha, senão vai alterar. Com o giz, altera a medida. E uma tesoura bem afiada para cortar esse tecido. Essa é a nossa dica de hoje. Espero que você tenha gostado, vocês tenham gostado, meus amigos e amigas do Dicas. E até uma próxima com uma nova super dica para vocês. Até uma próxima!